Olá, quero dar as boas-vindas a si que está a assistir a este programa. O meu nome é Marisa Rações e vou estar aqui para acompanhá-lo. Ao longo do programa vai assistir a mensagens dadas pela Bispa Cristel Tadeu. A Bispa Cristel é considerada por muitos uma mulher cheia de sabedoria, sendo convidada constantemente como oradora principal em convenções, seminários e eventos especiais evangélicos. É também autora de vários livros best-seller que transformaram e continuam a transformar vidas de milhões de pessoas por todo o mundo. Hoje vamos assistir a uma mensagem com o título Perdoar, Arma e Condição. Há pessoas que dizem que é difícil perdoar. Uns porque requerem enfrentar algo que os magoou. Outros porque veem o perdão como um ato de fraqueza, pois muitas vezes se entende o perdão como algo de submissão. No entanto, quem não consegue perdoar alimenta a raiva e a mágoa e estas coisas interferem de forma negativa, não só emocionalmente, como também no seu corpo. Agora sim, sem mais demoras, vamos ouvir a Bispa Cristel Tadeu. Através da Palavra de Deus, ela vai ensinar-nos o que é o perdão, como perdoar e os benefícios de perdoar. Até já! Perdoar, arma e condição. Sabe, a coisa mais fácil a acontecer numa família, num casamento, é nós ficarmos ofendidos, magoados. É a coisa mais fácil. Porque antes de casar, nós mostramos o melhor. Então, quando estamos juntos, a pessoa sempre mostra o melhor, está bem disposta. Mas depois de casar, somos nós mesmos. Eu sou quem eu sou, a pessoa está junto todo dia. Então, é lógico que vai acontecer conflitos, vai acontecer algum desentendimento, alguém se vai irritar, alguma coisa vai acontecer. Então, a pessoa vai ficar ofendido, vai ficar irritado, vai ficar magoada, coisas que a pessoa não estava à espera antes de casar. Pensava que isto nunca ia acontecer. Mas todos nós somos humanos, ninguém é perfeito, todos nós falhamos, então essas coisas acontecem em todos os casamentos. Mas, quando uma pessoa não faz nada com isso e guarda rancor e faz até uma lista no seu coração, isto que ele fez errada, isto que ele fez errada, agora tem mais isto, quer dizer, isto vai até onde? Você vai guardar isso, vai ter esta lista no seu coração até que chega o momento, pronto, acabou-se esse casamento. Então, isto não é construir. Construir o casamento, construir a sua família, dá trabalho. Dá trabalho. E quando nós estamos a construir, é lógico que as coisas não correm sempre bem. Uma pessoa que está a construir uma casa, é lógico, olha, de repente, cai uma pedra, uma porta cai, uma lâmpada se parte, alguma coisa acontece, não tudo é perfeito. Quando nós estamos a construir, é que nós estamos a trabalhar, estamos a fazer coisas, então é lógico que caímos, fazemos coisas erradas, fazemos muita coisa certa, mas também fazemos algumas coisas erradas. Entretanto, nós temos que entender o lado espiritual. Nós estamos mesmo num tempo, o diabo detesta o casamento, ele detesta a família, porque a família é uma união. Uma família unida consegue tudo e mais alguma coisa. Entra no plano que Deus tem para eles, são os melhores testemunhos, Deus se usa para salvar mais outras pessoas, outras famílias. Então o diabo ataca, ele ataca famílias, casamentos, e ele só vem para roubar, matar, destruir, para acabar. Ele vem para acabar consigo, com a sua família, com seus filhos, ele vem para acabar. Acabar, matar, destruir, por fim. Ele usa-se circunstâncias, pessoas. Ele usa-se até as pessoas dentro da nossa família. O marido, a esposa, os filhos. Por quê? Porque ele fala ao mente da pessoa. E a pessoa fica debaixo de uma influência e já começa a pensar coisas que nem estão aí e começa a dizer coisas que não devia dizer. Então, ele usa-se outras coisas. Nós até vemos em Efésios 6, 12, diz assim: pois não é contra carne e sangue que temos que lutar. Não é contra pessoas. Porque o que acontece é o seguinte, quando nós ficamos magoadas com o nosso marido, com a nossa esposa, então a nossa primeira reação é que nós queremos lutar contra esta pessoa.
esta pessoa me fez mal, eu tenho que lutar contra esta pessoa. Mas quando nós entendemos o lado espiritual, sabemos que há coisas por detrás. Então aqui diz assim, a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas. A nossa luta é contra principadas, potestades, príncipes do mundo das trevas, contra os jogos espirituais de iniquidades nas regiões celestes. A nossa luta é no mundo de espírito. Há forças espirituais que estão por detrás. Nós não vemos, mas existem. Mesmo se você diz, eu não acredito nessas coisas, existem mesmo. E às vezes nós damos aqui este exemplo, né, de um toureiro. Há um touro, há toureiro. O toureiro tem uma capa. E o touro pensa que o inimigo é a capa. E ele luta contra a capa. Enquanto que ele luta contra a capa, o toureiro está lá e o magoa. Espeta-lhe farpas. Por quê? Porque ele não entende que o seu inimigo verdadeiro não é a capa. A capa está a ser usada. Está a ser usado pelo toureiro. E no mundo do espírito é a mesma coisa. Quando nós olhamos para a nossa família, quando olhamos para o nosso casamento e há um conflito, pessoas, alguma coisa acontece, não está bem, a pessoa grita, a outra fica magoada, fica ofendida, todas essas coisas, isso não é por acaso. Não é por acaso que hoje em dia há tantos divórcios. Não é por acaso que hoje em dia as pessoas parecem que não se dão. Por quê? Porque estão coisas por detrás. Tem que imaginar que estão lá demónios assim a falar aos ouvidos das pessoas. Pois, foi de propósito, é outra vez. Já ontem fez, hoje fez outra vez, é de propósito. Então, quando nós estamos a ouvir isso, porque todos nós estamos sujeitos a isso, quer dizer, o diabo pode falar à nossa cabeça, pode nos lançar esse pensamento. E a pessoa pensa, pois é, já ontem fez a mesma coisa, já a semana também. Isto não vai acabar, isto está a ficar pior e pior e pior. O diabo apenas mandou pensamentos. E nós não entendemos que são pensamentos que o diabo coloca na nossa mente. Nós pensamos que somos nós a pensar e vamos pensar mais nisso ainda e vamos fazer isso parte de nós. Então, temos que entender que quem está por trás são demónios, são principados, são potestades e até existem potestades que estão sobre famílias inteiras. Certas famílias estão sempre com o mesmo tipo de problema e passam de geração para geração para geração. Outras são cidades ou países onde um certo tipo de problema está presente, parece em todas as famílias. Todas passam pelo mesmo estilo de problema. Por quê? Porque são principadas que estão por detrás. Então, nós temos que entender o lado espiritual. Cada vez, quando alguém nos ofende, então nós somos tentados de guardar rancor ou de reagir a uma ofensa. Mas a Bíblia nos fala assim, olha, não caia neste laço do diabo. Resista a esta tentação de retaliar, de guardar rancor. Porque tem esta outra lei também. Tudo que nós semeamos, vamos colher. E o diabo sabe esta lei. Então, o que é que ele gosta de fazer? Ele gosta de influenciar uma pessoa, trazer esses pensamentos. Então, a pessoa já fica cheia desses pensamentos e já começa a falar mal. Já começa a fazer uma coisa que não devia, ter uma má atitude. No momento que ele fala essas palavras, que ele não devia falar, mas ele está debaixo desta influência, no momento que ele faz essas coisas, ele está a semear. Porque tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos, são sementes que vão dar o resultado. Então, eu estou a semear isto para a minha família. O fruto não vai ser boa. Se a pessoa diz, é sempre a mesma coisa, já disse a semana passada, tu és igual a teu pai. É sempre a mesma coisa. E a pessoa fala estas coisas, o que é que está a sair da nossa boca? Quais são as nossas ações? Tudo são sementes. Diz em Gálatas 6, diz assim, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Tudo que nós semeamos, tudo que nós fazemos, vai voltar para nós. E quando volta para nós é sempre a maior, porque a colheita é sempre maior do que a semente. Entretanto, nós vemos aqui em Gálatas 6, logo no versículo 1, diz assim, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado.
Quando nós, às vezes, ficamos surpreendidos por alguém nos ofende, fala mal, nós não estávamos à espera disso. Ficamos surpreendidos. Então, nós temos que entender o lado espiritual. E em vez de pensar, esta pessoa está a falar isso, ele está a fazer isto de propósito, temos que pensar, esta pessoa está debaixo de uma influência. Ele está debaixo de uma situação, circunstância. Ele não é assim. Então, temos que entender que, na verdade, essa pessoa, por falar certas coisas ou fazer certas coisas, ele caiu numa tentação. O diabo lhe pôs esses pensamentos, ele aceitou e ele foi agir de acordo. Então, aqui o apóstolo Paulo avisa assim, quando isto acontece, e a pessoa até fica surpreendida. Então, seja assim, espirituais. Entenda quem está por detrás dessas coisas. Não caia no mesmo laço. Não sejas também tentada. Não entra na mesma tentação. Que para ali. Que em vez de reagir do mesmo jeito, você reage com o espírito de mansidão. De reagir, em vez de ficar toda a lutar contra esta pessoa, né? Reaja perdoando, falando bem, fazendo a coisa boa, porque aí você está a parar isso. Porque o diabo, ele lança estas coisas, ele quer que a pessoa faça certas coisas. Porque se ele faz uma coisa mal, isto vai voltar para mim. Então, e depois fica maior. E a pessoa, cada vez quando vai reagir, imagina um casal, são os dois. Uma fala mal, semeia, vai colher. E a outra, porque ouviu, também vai falar mal, mas vai falar ainda pior. E depois o outro, cada vez fica pior, pior, pior. Então o diabo, na verdade, só faz a primeira coisa. Ele lança esta primeira coisa. Quando uma pessoa apanha isto e começa a andar com esta visão do diabo, na verdade, então a pessoa está-se a destruir a si própria, o seu casamento, a sua família. E o diabo já quase não precisa fazer nem mais nada. Mas, entretanto, o Paulo aqui avisa, sejam espirituais. Quem está por detrás disso? Quem começou? Às vezes fazemos isso com as crianças, né? É uma grande confusão. Quem começou? Porque alguém começou. E vamos pensar, quem começou? E a pessoa diz, foi o marido, foi a esposa. Não, foi o diabo. Foi as coisas que estão lá por detrás. E pronto, o marido ou a esposa, pronto, caiu na tentação, foi andando com este sentimento. Então, faça como o Paulo diz, não caia nesta tentação também. Reaja antes à maneira de Deus, porque aí nós paramos toda esta confusão. Então, há uma maneira de vencer quando isto acontece. Então, isto é quando nós usamos arma espiritual. Como que já disse, né, no princípio, o espírito de mansidão, mas também nós temos a arma de perdoar. A arma de perdoar é uma arma contra o ataque do diabo. O diabo faz tudo, né? O diabo faz tudo para que nós não entendemos a palavra de Deus, para que nós não praticamos. Porque a Bíblia está cheia, Jesus fala sobre perdão tantas vezes, é falada tantas vezes sobre perdão. Então, por que é que nós não fazemos? Ou por que é que Jesus fala tantas vezes? E por que é que o diabo faz que nós não perdoamos? Porque ele não quer que nós praticamos esta palavra. Porque no momento que ele perdoa, eu acabo o ataque do diabo. Ele não consegue fazer mais nada. Se alguém me faz mal, ele perdoa, acaba-se ali. Não acontece mais nada, acaba-se ali. Então o diabo faz tudo para que nós não entendemos o poder de praticar a palavra de Deus. Porque todos nós sabemos que temos que perdoar. Jesus fala isto, ele fala isto tantas vezes. Jesus fala isso, né? No Pai Nosso. Até é interessante ver. Fala tantas vezes. É uma oração. Os discípulos perguntaram a Jesus, Jesus ensina-nos como orar. E nesta oração, que é uma oração, fala de uma quantidade de vezes sobre perdoar. Diz assim, Pai Nosso que estás nos céus. É Mateus 6. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. E na verdade, quando nós oramos esta oração, nós estamos a pedir a Deus para Ele nos ajude para nós praticarmos a palavra, para que a sua vontade seja feita. Então, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E depois ele diz assim, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. Nós só podemos receber perdão se nós primeiro perdoamos.
Depois, logo a seguir, diz assim, não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ele acaba a oração e depois, logo a seguir, diz assim, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Isto é um assunto muito sério. Perdoar é muito mais do que nós pensamos. Nós pensamos muitas vezes que é uma coisa religiosa. Mas, em primeiro lugar, é um mandamento. É que Jesus que fala isso montes de vezes, ele fala sobre o perdão. Nós temos que perdoar. Se eu não perdoo, eu não vou ser perdoado. Então, o perdoar é uma condição de ser perdoado. Se eu não sou perdoado, se Deus não perdoa os meus pecados, então, como é que eu posso dizer que eu sou salvo? Então, o perdoar, na verdade, é uma condição para receber a minha salvação. Jesus nos amou, Ele deu o seu Filho. Ele nos perdoou todas as nossas falhas, todos os nossos pecados, tudo. Jesus dá uma parábola. Ele fala de um senhor que chama os servos. E um servo, ele deve tanto. E ele pede, perdoa, mas faz favor, tem misericórdia, eu vou perdoar, dá-me tempo. E o senhor, o que é que ele fez? Perdoou. Perdoou a dívida, quer dizer, essa dívida já não existe. Acabou-se a dívida, ele apagou, já não existe mais. Entretanto, esta pessoa ficou perdoado da dívida. Ele saiu de lá, ele foi ter com outro servo, que era um amigo dele, alguém ao nível dele, que também lhe devia alguma coisa. Este pediu a mesma coisa, dá-me tempo, eu vou-te pagar. E ele não quis perdoar. Ele diz, não perdoa. O que é que aconteceu? Os outros que viram falaram ao Senhor. O Senhor o chamou e disse, como é que tu não podes perdoar esta pessoa que deves uma coisa? Eu perdoei de toda esta dívida toda. O que é que depois disse? Que o deixou nas mãos dos atormentadores. Ele tinha perdão, toda a dívida ficou toda resolvida. Mas porque ele não quis perdoar o outro, foi chamado ao Senhor de novo e ele teve que sofrer por isso. A dívida já não estava perdoada. Ele ficou sem isso perdoado. Então, perdoar é uma coisa muito importante. Não é uma coisa, na verdade, não é uma opção. Eu não posso pensar, será que vou perdoar ou não? Vou pensar uma semana se eu vou perdoar ou não. Isto é muito complicado, eu não sei se eu vou perdoar. Nós não temos esta opção. Como é que eu posso dizer se eu vou perdoar ou não o que é que uma outra pessoa fez? O que é que Deus fez comigo? Ele me perdoou tudo. Todos os pecados. Tudo. Ele não tem nenhuma lista. Ele tirou isto tudo. Ele não faz uma lista. Então, nós temos que entender isto, que o perdão é uma coisa muito poderosa. É uma arma contra o diabo quando ele nos ataca. Com o perdão, nós acabamos com essas armas que ele quer usar para destruir a nossa família, o nosso casamento, a nossa vida, os nossos filhos, tudo em nossa volta. Mas, ao outro lado, também é uma condição para nós sermos perdoados. E muitas vezes nós não pensamos nisto muito. Pensamos, não, preciso de perdoar porque também não vejo mais esta pessoa, porque é que eu vou perdoar esta pessoa? Mas, temos que fazer isso. É que Jesus mandou isto na oração do Pai Nosso, é aquilo que ele falou. E depois também é um caso assim. Há pessoas que, com facilidade, eles perdoam as pessoas. Os amigos, o patrão, o vizinho. Eles perdoam todo mundo. Eles, pronto, está bem, não faz mal, eu perdoo, vamos à frente, vamos esquecer isso. A pessoa esquece, vai à frente. Mas muitas vezes dentro da própria família, esta mesma pessoa tem muita dificuldade em perdoar a esposa. Tem muita dificuldade em perdoar o marido. Se esta pessoa tinha o mesma vontade como que ele tem lá fora para perdoar todas as pessoas, para o bem da empresa, para o bem da amizade, quer dizer, lá na família ele não faz. E não fazendo, o que é que ele está fazendo? Ele está destruindo a sua família, ele mesmo, por não perdoar. Então, perdoar não é um sentimento, porque às vezes a pessoa diz, eu não consigo, porque é muito difícil, foi muito complicada. Claro, foi muito complicada, não diga que não é isso.
Mas o perdoar em si não é um sentimento. Não é assim, olha, eu agora, pronto, agora já sinto que eu perdoei mesmo. Mas agora ainda estou muito aborrecida, estou muito magoada. Mas decisão é uma outra coisa. Perdão é uma outra coisa, é uma decisão. É uma decisão, eu perdoo isso. Agora, os sentimentos ainda estão lá. Mas com o tempo, esses sentimentos vão baixando, a pessoa vai se esquecendo disso. É com a pessoa que está a passar ferro. Quando a pessoa liga o ferro, quando está a passar, desliga o ferro. Quando desliga o ferro, você não vai pôr a mão logo debaixo disso, porque vai queimar a mão. Sabemos que a pessoa tem que ficar à espera. Por quê? Porque o ferro ainda está quente, mas já não está ligado. Então é a mesma coisa com o perdão. No momento que eu decido, eu vou perdoar, eu estou a desligar a ficha. Já não vai ser alimentado pelo diabo, pelos demónios, para eu sempre pensar mal desta pessoa pior, etc. Ele fez isto, fez mais isto, e amanhã mais isto e mais isto. Não, fico desligada. Eu já não aceito mais pensamentos más a seguir desta pessoa. Eu já não aceito, eu não vou mais ouvir. Eu perdoei esta pessoa. Você desligou. Agora, entretanto, os sentimentos vão a seguir. É muitas vezes tão complicado porque nós estamos muito ligados aos sentimentos e a pessoa pensa, se eu não sinto, então não está. Se eu sinto ainda, então eu não tenho perdoado ainda. Mas tem a ver com decisão. Eu tomo uma decisão e os sentimentos cegam. Sempre cega. A primeira coisa eu tenho que fazer e depois o sentimento cega. É assim mesmo. Nós não vivemos pelos nossos sentimentos. Há pessoas que vivem pelas emoções, pelos sentimentos. E há pessoas que andam sempre assim. Estão para cima, estão para baixo, depois para cima, para baixo. Não se pode confiar nesta pessoa, porque é com a onda do mar. Hoje diz isto, amanhã diz isto, porque ele anda de acordo com os sentimentos. Mas quem anda à maneira de Deus, não anda em sentimentos, anda na palavra de Deus. Anda de acordo com os princípios de Deus. Então, andando nos princípios de Deus, é fazendo o que Deus nos manda fazer. O que é que Deus nos pede para fazer? Ou manda fazer? Perdoar. Para que nós também somos perdoados. Porque isso nos vai dar salvação, vai nos dar as bênçãos, vai dar uma família feliz, vai fazer que Deus vai ouvir as nossas orações. Uma pessoa que não perdoa, Deus não vai ouvir a oração dele. Ele continua a sofrer. Ele continua no seu desespero. E nada acontece, ele pode orar o que ele quiser. Mas se ele não faz esta parte tão importante de perdoar, Deus não pode fazer nada. A família foi inventada por Deus. É uma força. Saiba como construir o seu lar de acordo com a vontade de Deus. Com o livro Família Debaixo de Fogo, disponível em curiacos-editora.com. Estamos de volta. Acabamos de assistir a uma mensagem com o título Perdoar, Arma e Condição. A Bispa Cristel Tadeu falou sobre várias coisas importantes. Perdoar não é um sentimento, não é esquecer tudo, nem é ter amnésia. É uma decisão. Uma família que perdoa cria elos e laços mais fortes. Lembre-se que o perdão beneficia muito mais quem perdoa do que quem é perdoado. O perdão liberta. Decida perdoar e ser livre. Assim, as correntes que amarram seu coração caem por terra. Não seja prisioneiro dos seus próprios sentimentos ou pensamentos. Não se esqueça que a Bíblia é a nossa bússola. Para mais ensinamentos sobre esta área e outros assuntos relacionados com a família, pode consultar o canal do YouTube Espaço Mulher e também a página espaçomulher.eu. Hoje vamos visitar o site Espaço Mulher da responsabilidade da Bispa Cristel Tadeu. Aqui podemos encontrar muitos meios de apoio para as mulheres, como por exemplo os blogs, vídeos e mensagens. Vamos então visitar este site. Espaço Mulher. Visite o nosso site www.espatomulher.eu. Aqui encontrará dicas de vários temas, mensagens de fé em diferentes formatos, mensagem de texto, mensagem em áudio,
mensagem em vídeo. Pode aceder à galeria onde mulheres de várias nações partilham as suas fotografias. Blog Espaço de Mulheres, onde várias mulheres compartilham todas as semanas as suas experiências de vida que poderá ler, partilhar, rir e aprender com todas elas. Entre em www.espatomulher.eu e desfrute. E terminamos por aqui o nosso programa. Pode entrar em contacto connosco, deixar as suas sugestões e opiniões na nossa página. Daqui me despeço, até ao próximo programa. Esperamos por si.